Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu estou aqui novamente. Se você não me conhece, eu vou me apresentar agora. Eu sou o professor Rio, sou professor de matemática. Eu já apresentei aqui alguns temas importantes de matemática e hoje eu trouxe mais um tema para você praticar junto comigo. E a aula de hoje é a aula de número 2. Acompanhe aí na tela comigo. O título da nossa aula é metade ou 50%, é claro, nós estamos falando aí da porcentagem e sua representação numérica. Resolução de problemas você viu aí no nosso detalhamento. Então vamos para os nossos atalhos da porcentagem. Antes de tudo, eu quero te mostrar um texto. Acompanhe comigo aí. Pesquisa revela que 7 em cada 10 brasileiros assinam plataformas de streaming. Olha só o texto aí comigo. O consumo de conteúdo por demanda se tornou uma tendência ao redor do mundo e no Brasil não foi diferente. O streaming ganhou muitos adeptos, tanto que o país está entre os 5 maiores consumidores desse conceito. Hoje, o serviço faz parte da rotina de 71% dos brasileiros, que afirmam serem assinantes ou já terem assinado algum serviço para assistir a filmes ou séries online. Os dados são do levantamento Streaming 2022, feito digitalmente com 1.106 brasileiros, conduzidos pela IBOL, empresa especializada em pesquisa e monitoramento de mercado e consumo. Então, você está vendo aí no nosso texto que poderia ser bem um texto de um noticiário, né? Você poderia estar lendo aí num site de notícias e você sempre vai se deparar com algumas porcentagens. Então, se por um acaso você se deparar com uma situação em que você precisa calcular rapidamente 10%, 50%, 25%, nós temos um caminho e o que eu vou te apresentar hoje é um atalho para você chegar rapidamente no resultado. Então vamos ver o nosso primeiro exemplo. O exemplo que eu trouxe para você é do Sistema de Avaliação Educacional de Teresina. Observe no quadro abaixo a promoção de uma loja de calçados. Ela diz assim: oferta de um tênis por R$300 e nas compras à vista, desconto de 50%. Você com certeza já se deparou com um cartaz desse, não é mesmo? Vejamos então o que pede a questão, qual é o comando da questão. Ao comprar esse tênis à vista, o valor do desconto oferecido por essa loja é de... Nós temos aí as 4 alternativas. Eu vou já destacar para você qual é o nosso resultado, né? O resultado aí é R$150, a letra B. E agora eu vou te mostrar como é que se chega a esse resultado. Então, o caminho para a gente calcular uma porcentagem é utilizando aí a regra de 3 simples. Eu vou te mostrar como é que a gente faz, depois eu vou te dar o nosso atalho, tá bom? Então, começando, nós vamos relacionar aí o 100% com o valor cheio, né, do nosso tênis. Então, 100% equivale aí aos R$300. A gente quer calcular, então, os 50%. 50%, como é desconhecido, eu estou chamando então de X. É o que nós vamos determinar aí com a nossa regra de 3, beleza? Então assim, fazendo aí as nossas relações, né? Colocando aí no teorema fundamental da proporção. 100 vai dividir por 50 igual a 300 por X. Fazendo lá o nosso produto dos meios pelos extremos, nós vamos ter 100 multiplicado com X, que é igual a 50 vezes 300. Resultando, então, no X igual a 15.000 dividido por 100, e essa divisão, é claro, vai dar 50%. Então, o que a gente calculou aí foi 50% de 300, não é? Então, aplicando o desconto lá no nosso valor cheio do tênis, o nosso desconto, o nosso preço final vai ser de R$150. Então, perceba que 150 nada mais é do que a metade de 300. Então, toda vez que você se deparar com o cálculo de 50%, você tem que ter em mente que 50% significa metade. Então, essa é a nossa primeira dica de hoje, é o nosso primeiro atalho. Toda vez que você se deparar com 50%,
você internamente vai pensar, 50% significa metade. Olha só essa propaganda aí. Nós temos um chocolate que diz que tem aí 50% de cacau nos seus ingredientes. Então você já sabe que esse 50% significa metade. Eu trouxe mais um exemplo para você, agora da avaliação de aprendizagem da rede estadual de ensino de Alagoas, que diz assim: observe abaixo o anúncio de uma loja de imóveis. No cartaz está oferecendo aí uma mesa de escritório por R$ 400, mas que na compra à vista ela oferece aí um desconto de 25%. Então a gente precisa aí calcular quanto vai ser 25%. Mas vamos ver qual é o comando da questão. Acompanhe comigo. Ao efetuar o pagamento à vista, o valor que o cliente pagará por esta mesa de escritório será de... Você está vendo aí as nossas 4 alternativas e eu já vou mostrar qual é o resultado correto, tá? O resultado correto aí é a letra B, R$ 300, e agora eu vou te mostrar como é que a gente chega nesse resultado. Por via de regra, é claro, nós vamos aplicar mais uma vez a regra de 3 simples. Então vamos mostrar aí como é que fica a nossa relação. 100%, que é o valor cheio do nosso produto, né, a mesa de escritório, 100% está relacionado com R$ 400. E a gente vai em busca agora dos 25%. Os 25% então está relacionado com o X. Vamos colocar isso no nosso teorema fundamental das proporções. 100 sobre 25 igual a 400 sobre X. Agora a gente aplica lá o produto dos meios pelos extremos. E nós vamos obter o seguinte: 100 multiplicado com X igual a 25 multiplicado com 400. O que resulta em X igual a 10.000 sobre 100. Essa divisão resulta em X igual a 100. Então observe que esses R$100 é justamente os 25% que a gente estava calculando, que é o valor do desconto, tá bom? E agora, se você prestar bastante atenção, você vai perceber que 50% a gente já aprendeu que é metade, né? Metade, então, de 400 vai ser 200. E 25% é metade de 50%, ou seja, 25% na prática significa metade da metade, ou seja, qual é a metade da metade de 400? Metade de 400 é 200, metade de 200 é 100. Então, toda vez que você se deparar aí com os 25%, significa na prática metade da metade. E agora, para chegar ao nosso resultado aí da questão, a gente já verificou que o desconto vai ser de R$100, a gente faz então a subtração com o valor original. 400 menos 100 vai ser igual a 300, que era justamente o nosso resultado. Então, a gente aprendeu que 25% é metade da metade. Então, acompanha comigo aqui esse noticiário. Olha só, o preço do trigo dispara e pizza em Campinas fica até 25% mais cara. Então, você já sabe, né, que 25% significa metade da metade. Então, você adiciona esses 25% ao valor cheio da pizza e aí você vai, então, saber qual é o valor deste aumento. Então, mais uma vez, vou deixar bem claro para você essa dica, tá bom? 50% significa metade, então, é claro, 25% significa metade da metade, tá bom? Vamos, então, praticar um pouco? E no nosso momento do aplicando, eu trouxe mais uma questão aqui para você calcular aí a nossa porcentagem. Acompanhe comigo. Na empresa em que Laura trabalha, 25% dos funcionários são formados em direito, né? São advogados ou bacharéis em direito. A pergunta, o comando da questão é: quantos funcionários dessa empresa são formados em direito? Você está vendo aí as nossas alternativas. E agora que você já sabe como calcular, eu vou deixar você em busca desse resultado, ok? Para você que já conseguiu aí calcular devidamente o valor dos funcionários, vamos ver então qual vai ser a nossa resposta correta. Tá aí então, a nossa resposta correta é a letra C. 8 funcionários são formados em direito. E aí como é que a gente obtém esse resultado? Acompanhe comigo agora, olha só. Vamos primeiro utilizar a nossa regra de 3 simples. Vamos colocar ali as nossas devidas proporções, porque 100%
são os 32 funcionários da empresa, né? E claro, a gente vai em busca, então, dos 25%. A gente vai em busca dessa porcentagem. Então, nós estamos chamando aí de X. Então, nós vamos ter que colocar no nosso teorema fundamental das proporções. 100 sobre 25 igual a 32 sobre X, tá? Aplicando lá o produto dos meios pelos extremos, vamos ter 100 multiplicado com X igual a 25 vezes 32, o que vai resultar em X igual a 800 sobre 100, e é claro que essa divisão aí vai resultar em 8. Então, os 25%, que na prática significa metade da metade, não é? São 8 funcionários que são formados em direito, tá bom? Tá aí então a nossa resposta. Eu fico contente que você tenha conseguido chegar aí ao nosso resultado, beleza? Chegamos então às nossas considerações finais e eu trouxe aqui um mapa mental para você chegar mais rápido às nossas conclusões. Então você viu que nós estudamos hoje a porcentagem e eu te mostrei alguns atalhos, né? Porque a via de regra é utilizar aqui a regra de 3. A gente sempre utiliza a regra de 3 para calcular uma porcentagem, tá bom? Mas no caso, na aula de hoje, a gente se concentrou em calcular 50% e 25%. Então a gente tem que lembrar que 100% é o valor cheio, é tudo, né? É lá o preço cheio do nosso produto, tá bom? E para a gente calcular 50%, a gente utiliza lá a regra de 3, né? Mas você já aprendeu que 50% significa metade, então você calculando metade fica mais rápido, né? Fica mais fácil você obter um desconto, por exemplo, né? E no caso ali de 25%, que nós aprendemos também a utilizar a regra de 3, né? Nós concluímos que 25% significa, na verdade, metade da metade. Então, toda vez que você se deparar com uma situação em que você precisa ali rapidamente calcular 50%, 25%, você já sabe esses atalhos, você tem esse caminho para chegar mais rápido ao seu resultado, tá bom? Espero que tenha contribuído aí com o dia a dia da porcentagem na vida de vocês. E para você que gostou das nossas dicas, gostou da nossa aula e quer saber mais, acompanhe então o nosso conteúdo nas redes sociais, também no YouTube, @Contraturno Digital. Você vai ter lá várias dicas, não só de matemática, mas também das outras disciplinas. Então é isso, gente. A minha aula termina por aqui. A gente vai ter novas aulas com mais dicas aí de matemática e de outros temas. Por enquanto é isso, pessoal. Até mais!